Olá! Dando sequência aos nossos vídeos curtos, vamos falar hoje de Colossenses. Vamos ver o que Paulo escreveu sobre Cristo, sobre as palavras de Cristo aos seus discípulos, lá no primeiro século, que começa no versículo 8, que diz sobre as advertências contra os falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos venha a enredar ou a enganar com sua filosofia vã e sutileza, conforme a tradição dos homens, ou conforme a tradição da religião, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou todo o poder de Deus. Também nele estáis aperfeiçoado, ou seja, tem muitas entidades religiosas por aí que se dizem igreja, grupos de pessoas que se autodenominam igreja, que pensam que os seus líderes precisam aperfeiçoar os demais membros com doutrinas vãs de homens, com sutilezas, como Paulo fala aqui, com enganação. Líderes que enganam a si próprios, muitas vezes sem querer, até sem maldade, mas por ignorância, por não entender a palavra de Deus. Abrindo um parênteses aqui, o que deixa a gente, muitas vezes, indignado até, é que tem muitos profissionais por aí que se dizem mestres, que se autodenominam mestres da palavra, mas que não têm entendimento nenhum da palavra. E são pessoas estudadas, tem engenheiros, tem até médicos, tem cientistas, enfim, e tantos homens que têm curso superior, mas que não têm entendimento da palavra de Deus. Isso comprova que Deus dá entendimento para quem Ele quer, independente de educação colegial, independente de estudo colegial, independente de curso superior. Deus dá entendimento para quem Ele quer. Deus abre as portas, abre os caminhos para que pessoas mais simples, não vou dizer humilde, porque a humildade é uma coisa íntima. Muitas vezes uma pessoa rica materialmente falando é mais humilde que um pobre materialmente falando. Mas eu me refiro aqui a pessoas vistas como pessoas simples. Deus dá entendimento para essas pessoas e não dá para aquelas que têm curso superior, inclusive pessoas que têm curso de teologia, estudam aí 8, 10 anos, líderes de instituições religiosas que estudam aí 8, 10 anos e ficam a vida toda estudando, fazendo curso de teologia, que isso não passa de ensinamento de homens, ou seja, ensinamentos vãos. Continuando. Também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoado em Cristo, pela fé. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, ou seja, ele está acima de todos os governos humanos. Nele também fostes circuncidados na cruz, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Despojamento na nulidade, dos desejos da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, lá no primeiro século. Jesus falava lá para os discípulos. Então, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo da cruz, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos espiritualmente falando,
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, pela libertinagem. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, todos os nossos delitos. Então aqui fica claro que a lei foi abolida. A morte e a ressurreição de Cristo acabou com a lei de Moisés. Não vivemos mais debaixo da lei. E muitos pregadores por aí, que se dizem pastores, teólogos, né, que devemos sim seguir o que Moisés nos ensinou. Que devemos sim seguir a lei. A lei foi abolida, porque se não fosse assim, então Jesus veio, se tornou homem e morreu na cruz em vão. Porque houve uma mudança de lei. Houve uma mudança de constituição. Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo constituiu outra lei, a lei da graça, que nos livra de todo o pecado. É assim que a palavra nos ensina. Continuando. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, olha só, na lei, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os seus delitos. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo nos livra da lei. Tendo cancelado o escrito de dívida, repito, que era contra nós. E por que era contra nós? Porque a lei de Moisés era lei de homens. Como diz algumas passagens do Velho Testamento, uma pessoa era julgada por homens, por 2 ou 3 pessoas era julgada. E muitas vezes havia julgamento injusto. Muitas vezes julgavam e até matavam. Porque nós sabemos que na lei de Moisés, uma pessoa que transgredia a lei era apedrejada até a morte. E muita gente inocente foi morta, né, por essa lei. Por isso, indignado, Deus veio, se tornou homem para mudar a aliança que era injusta, né? A lei de Moisés se tornou injusta. No princípio, Deus deu para Moisés o livro da lei. Porém, como os homens são falhos, e principalmente quando estavam sem o Espírito de Deus, praticavam injustiça na lei. Por isso houve a transação, a mudança das leis. Continuando. Então, repetindo o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, veja aqui, ordenanças de homens, o qual nos era prejudicial pelo que acabei de falar. Removeu inteiramente, ou seja, toda a lei foi abolida, toda, inteira, encravando na cruz. Morte e ressurreição de Cristo liquidou a lei. E despojando os principados e potestades, ou ficando acima dos governos humanos, publicamente os expôs ao desprezo. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo prevalece para aqueles que creem, triunfando deles na cruz. Então aqui nós podemos chegar à conclusão definitiva que a religião de hoje está totalmente equivocada e as igrejas institucionais chamadas evangélicas, cujos líderes teimam em ensinar fábulas e mentiras, doutrinas humanas, enganando aí milhões e milhões de pessoas no mundo afora. A Bíblia é um livro velho, é um livro com passagens válidas lá para o primeiro século. Para nós hoje vale como referência para lembrarmos e vivermos em paz, sabendo que estamos livres da lei, livres do pecado. Claro que nós devemos seguir o que Cristo nos ensinou para que o nosso espírito volte a Deus que o deu,
Então, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja primitiva já foi arrebatado lá nos anos 70, quando Tito, o general Tito, destruiu o segundo e último templo dos judeus, juntamente com toda Jerusalém. Então lá ocorreu os finais dos tempos. Não vai haver mais arrebatamento coletivo da igreja, né? Mas cada um de nós temos que estar preparados para sermos arrebatados, ou o nosso espírito que volta a Deus. Que o Deus, porque o nosso corpo físico vai apodrecer no inferno. Para quem não sabe, o inferno nada mais é que o túmulo, né, que é um lugar inferior. Inferno, Hades, Seol, chame como quiser. E para terminar, se o inferno não existe, naturalmente que o diabo também não existe. O diabo significa uma palavra grega que quer dizer opositor, aquele que se opõe. Então, dentro das nossas limitações, dentro do que podemos esclarecer, fica aí o recado para todos aqueles que creem em Cristo e que não se deixam manipular pela falsa religião, pelos falsos profetas, pelas falsas doutrinas modernas de hoje. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se a aba permitir. Tchau.